grande parte da população brasileira não consegue fazer a gestão daquilo que ganha. E por esse motivo fere um dos princípios mais fundamentais da educação financeira, que é gastar mais do que ganha, ter despesas maiores do que as receitas. Isso não é um processo natural, mas às vezes por necessidade e mais, a grande maioria das vezes, por desejos que são transformados em necessidades pelo processo de marketing, publicidade, pela engenharia social, e acaba fazendo com que nós tenhamos a necessidade de ter despesas que não são necessidades, mas que são desejos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula, para fazer com que você tenha consciência de estar gerenciando as suas receitas da forma correta. Mas antes da gente entrar no conteúdo, por favor, se em algum momento gerar algum insight, gerar alguma curiosidade, fazer com que você se movimente em direção a um conhecimento além, ou seja, romper um limite de uma área, de algum conceito que você tem, por favor, se você se sentir estimulado a buscar um pouco mais sobre os temas que nós tratamos aqui no canal, por favor, deixe seu like e se inscreva, compartilhe para que o YouTube entenda que é relevante e que tem algum valor e que ele entregue para mais pessoas. Mas sobre gastar mais do que ganha, na maioria das vezes acontece porque as pessoas não têm uma dimensão exata ou não têm a percepção daquilo que ganha distribuído dentro da sua estrutura de despesa. Ou seja, a pessoa está totalmente alienada em relação àquilo que ganha. Por vezes ela acredita que ganha muito pouco e por esse motivo ela não se dá ao luxo, não paga o processo, não se esforça para gerenciar aquilo que ganha. E por esse motivo fica preso nesse ciclo o tempo todo de ganhar pouco, gastar mais do que ganha, ganhar pouco e gastar mais do que ganha. É claro que eu preciso ser justo, tem uma grande maioria que ainda está numa camada de remuneração que realmente é desafiador. Mas é desafiador viver e comportar todas as despesas, principalmente aqueles que têm família, já têm filhos, é muito desafiador e realmente exige muito dessas pessoas que estão nesse contexto. Mas mesmo assim, ou ainda mais importante, se torna quando tem esse contexto de fazer uma gestão inteligente da renda, que é o que nós vamos falar aqui agora, e vou propor, é um padrão, não significa que é uma receita, mas para quem não tem um norte de como começar, não tem um primeiro passo, pode ser que seja uma estrutura bacana e que você consiga implementar e depois fazendo os ajustes, ou você pode colocar como meta implementar isso na sua vida financeira, que é o que eu chamo de GIR, Gestão Inteligente da Receita. Gestão inteligente da receita. Então anote isso aí, por favor. Basicamente é você pegar a sua renda, 100% da sua renda, e ter clareza de onde ela será aplicada. E aí, a minha sugestão, na maioria das vezes, para quem não tem nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de gerenciamento, eu recomendo, para quem não tem uma reserva financeira já construída, não tem um nível de educação financeira, eu recomendo sempre a regra 6, 10, 20, 10. 6, 10, 20, 10. Que é uma variação de outras regras que tem, a 50, 30, 20, a 70, 30, 70, 10, 20, enfim, tem uma infinidade de variações dessa gestão inteligente e baseado em alguns históricos, baseado no meu contexto de vida e de outras pessoas das quais eu tive a oportunidade de trabalhar dentro desse aspecto, eu cheguei à conclusão de que 60, 10, 20, 10 é um padrão interessante para se iniciar uma jornada na gestão inteligente da receita. O que é isso? Basicamente é você pegar 100% da sua renda e distribuir em 60% para suas despesas, para sua estrutura de despesas que são essenciais, das quais você não consegue abrir mão, não pode abrir mão, alimentação, aluguel, energia elétrica, internet, água, enfim, tudo isso precisa estar dentro de 60% da sua renda. E é uma média do que as pessoas utilizam para sobreviver, literalmente partindo do princípio da necessidade, e não dos desejos embutidos e transmutados para necessidades. Então 60% ficaria para a estrutura de despesas, 10% você precisa ter a sensação de que está vivendo bem, então 10% seria alocado para lazer. Então se ganha R$2.000 líquidos, R$200 você deixa alocado para lazer.
20% para reserva financeira de segurança. Ou seja, se você não tem uma reserva de segurança, 20% do que você ganha precisa ficar alocado para necessidades, situações que podem acontecer no curto prazo. Então, é onde nós alocamos a nossa reserva de segurança, ok? 20% do valor precisa ficar alocado aqui. E 10% você vai alocar na reserva financeira para oportunidades, ou seja, as oportunidades que podem acontecer e que você vai considerar o longo prazo, ou seja, os seus objetivos e as metas, os seus sonhos, que precisam, às vezes, ser expostos a um ambiente onde você não pode abrir mão do longo prazo, ou seja, você precisa considerar que os resultados serão potencializados no longo prazo. Então, 10% dessa renda vai ficar alocado pensando e planejando o longo prazo, uma reserva financeira para oportunidades que vão ocorrer nesse espectro de tempo. Então, essa é a regra 60, 10, 20, 10. E um detalhe interessante aqui é que a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento, acessando novas camadas de conhecimento sobre educação financeira, você vai gerenciando a proporção entre essas 4 áreas que aqui a proposta é você dividir. Então você vai gerenciando. Aqui pode ser que você, depois de fazer um controle e uma análise recorrente das despesas que você tem, você detecte que não, que 60% é muito para suas despesas. Então você pode ajustar isso aqui e trazer para 50%. E aí você vai decidir colocar mais 10% em lazer, mais 10% em a sua reserva financeira de segurança, ou mais 10% lá no longo prazo. Enfim, tendo condições e acessando camadas de conhecimento, você vai implementando e vai fazendo aqui a gestão inteligente da sua receita. Detalhe, esse processo ele é vivo, então todos os meses precisa ser recorrente, você precisa de alguma forma usar alguma ferramenta que facilite a sua vida de olhar e de mencionar e ver se realmente você está dentro dessa faixa. É claro que não existe aqui um cálculo exato, não tem que ser exatamente 60%, não, é uma referência. Pode ser que você gaste 55%, 62%, até 70%, mas tem que ter a clareza de que quanto não é um jogo de soma zero, aliás, é um jogo de soma zero, melhor dizendo. Se você precisa aumentar aqui a sua estrutura de despesas, vai ter que retirar das outras áreas. Se você quer aumentar as outras áreas, vai ter que tirar da estrutura de despesa ou das outras áreas. E aí você vai ter o que nós chamamos de consciência financeira em relação à sua renda, às decisões que você toma. Então, essa é a gestão inteligente da receita, o que eu chamo de GIR. 60, 10, 20, 10. 60% para a estrutura de despesas, 10% para lazer, porque você merece, 20% para a sua reserva financeira de segurança, pensando no curto prazo, e 10% para a reserva financeira de oportunidade, que você vai estar conectado com o longo prazo. Então, pare, reflita, analise as suas despesas e olhe para as suas receitas e faça essa gestão inteligente, que com certeza você vai encontrar várias lacunas de oportunidades para melhorar os resultados financeiros da sua vida financeira. Se algum momento gerou algum insight para você, por favor, deixe o like, compartilhe e se inscreva para que esse conteúdo possa ser distribuído pelo YouTube e ser entregue para mais pessoas. Fique bem, fique com Deus e até a próxima aula.